Olá, estamos aqui para mais um programa do Veredas, portanto um programa que é de responsabilidade do Departamento de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo. Para hoje nós temos a temática de debate, de conversa sobre os desafios da migração e diante das mudanças climáticas, né? Colocando aqui talvez como ponto central toda a relação, assim, da mobilidade humana. Para a conversa conosco nós temos aqui o prazer de ter junto o professor Dr. Padre Paolo Parisi, né? Nosso já conhecido aqui na universidade, já de outras atividades, de outras parcerias. O professor Parisi, ele é membro da Congregação dos Padres Scalabrinianos, tem exatamente como grande, assim, foco das suas atividades a migração. O professor Parisi, ele é diretor da Missão Paz e do Centro de Estudos Migratórios em São Paulo. Essas duas, digamos assim, organizações, essas duas entidades, elas têm um papel determinante e até um papel muito importante na acolhida dos migrantes, principalmente na cidade de São Paulo, né? Trabalha não só com a migração interna, mas também com os imigrantes que vêm de fora, Haiti e outras regiões, né? E tem se dedicado bastante ao chamado grupo dos refugiados. Para tornar mais dinâmica essa conversa, nós temos a professora doutora Dulce Tourinho, professora daqui da PUC, professora do Departamento de Ciências Sociais, a professora é socióloga, hoje ela atua aqui na PUC como vice-coordenadora do Programa de Ciências Sociais e também como coordenadora do PIBIC. Tá? O PIBIC, que é o Programa iniciação científica. Tá faltando às vezes um pouco dando alguns brancos, mas a gente vai em frente. Então nós temos aqui talvez a primeira questão, o primeiro ponto, digamos assim, de start para a nossa conversa. De fato, a questão da migração, quando nós observamos hoje, ela se apresenta como um fenômeno, tá? Podemos dizer um fenômeno mundial, e um fenômeno profundamente ligado à história da humanidade, né? Essa história da humanidade, se nós percebermos, ela que está ligada à migração, é exatamente o problema da mobilidade. Quando nós olhamos a história humana, ela está sempre ligada a esse processo, tá? de mobilidade. Seja por busca de novos lugares, seja por busca de melhores condições de vida, tá? Melhores condições de subsistência, seja talvez por um próprio princípio do que a gente pode chamar da sobrevivência do modo geral. Tá? E aqui nós observamos, depois eu pediria talvez ao professor Parisi que possa dar um pouco essa distinção, talvez em dois focos. A migração, digamos assim, propriamente dita, e hoje está muito ligada a uma nova denominação que é a migração de refúgio. Isso traz diferenças substanciais e substantivas dentro dessa qualificação. Se nós, de fato, observarmos, acho que hoje existe uma nova, talvez um novo ponto de discussão diante da questão migratória, que não é simplesmente só as questões econômicas ou questões sociais, mas ela está também intimamente ligada ao que nós podemos chamar com as questões das mudanças climáticas. Tá? Então eu não demoro mais, abriria já talvez uma primeira questão, tá, para nós conversarmos. Há uma avaliação, uma proposta da Acnur, né,
e é de 2015, que ela aponta um número, né, de uma migração, né, portanto, de 2015, que ela aponta que 63,3 milhões de pessoas elas foram deslocadas, né, seja devido a guerras e a conflitos. Isso é de 2015. Passados, digamos assim, 10 anos, percebe-se que existem novas configurações. A primeira questão, então, que eu coloco aqui para a nossa conversa é o que é que mudou. Quer dizer, mudou alguma coisa, tá? E nessa mudança significa de que conflitos, problemas que se ligavam às migrações, portanto, até 2015, terão eles sido sanados. Palavra com você, Paolo. Muito obrigado, Lálio. É uma alegria estar aqui com vocês, conhecidos, e pautando um tema tão complexo. Eu achei importante quando apresentou a migração como um fenômeno. Realmente é um fenômeno humano que marca a história da humanidade e que, já entrando na resposta, vai aumentando. Em lugar de diminuir, cresce a cada ano. Inclusive, os números dos refugiados, o Acnur apresenta todo ano o perfil e vai aumentando. Nós vimos as últimas guerras, ninguém teria previsto 10 anos atrás. Então, naquele relatório de 2015 a grande questão era da Síria, que saíam milhões, inclusive uma parte pequena chegou no Brasil, mas isso foi aumentando, crescendo. Então, eu diria, a primeira coisa é ver como um fenômeno, porque muitas vezes é apresentado como um problema. Não, é um fenômeno humano onde a pessoa tenta de sair de uma situação e procura, como bem falou, uma outra realidade. Alguns movidos por questões econômicas, outros saindo de guerra, e um terceiro grupo que é muito importante, esta questão das mudanças climáticas, como foi colocado, que gera assim chamados, entre aspas, refugiados climáticos. É uma terminologia que está sendo discutida, porque não existe do ponto de vista normativo, mas é uma causa que está impressionando. É só pensar no Brasil, quantos se movimentaram dentro do Brasil por causa das grandes catástrofes dos últimos anos. Então, é um fenômeno muito grande. Então, voltando a pergunta, nestes 10 anos, os números aumentaram, os conflitos cresceram. Hoje temos mais de 50 conflitos no mundo, grandes e pequenos. Então, alguns chamam a atenção, que são super conhecidos, outros ficam na sombra. Eu vejo quando lá na Casa do Migrante acolhemos pessoas da República Democrática do Congo, é um fluxo constante que não chama mais atenção, mas é uma tensão, permanente há anos. Quando chega, só para ter uma ideia, para quem nos acompanha, as mulheres vítimas de estupro de guerra continuam chegando do Congo. Então, com este drama, tendo que sair, que foram estupradas, às vezes da frente do marido, dos filhos, e tem que tentar reconstruir a vida aqui. Então, realmente, os números aumentam e por trás dos números tem pessoas, tem histórias. Né? E até só puxando um gancho com essa contextualização feita pelo Eulálio, que pergunta, você trouxe um dado de 2015, nós temos de 2000 agora e 25, quase que duplicou o número, está em 120 milhões, certo? Só no último ano, 2023-24, aumentou 8% o número de refugiados no mundo. Então, a situação não está sendo trabalhada no sentido de sanar as causas, mas justamente está sendo agravada, porque as pessoas saem do seu local de origem, no caso de refugiados, por temor de perseguição, como o padre Paulo colocou muito bem, que é justamente guerras, né? Quanto tempo tem a guerra da Síria, que está aí, o Sudão, né? E novos conflitos que vão acontecendo no mundo. Então, essa situação está sendo mais agravada ainda.
um maior número de pessoas não encontram mais condições de viver no seu local de origem. Ninguém sai do seu local de origem, onde tem identidade, onde tem os laços construídos, se por acaso ele está conseguindo concretizar seu projeto de vida. Eles saem realmente em busca de melhores condições. A gente vê um movimento populacional em massa praticamente no mundo, né? E que praticamente o que acontece? Você trouxe também a variável das mudanças climáticas, que praticamente está provocando desastres ambientais seríssimos, que está inviabilizando a vida no local de origem. Terra morta, água morta, quem vai viver num local desse, né? Então, desastres ambientais gravíssimos também, consequência do próprio capitalismo, como a gente vê em Brumadinho, Mariana, né? As usinas nucleares Chernobyl, então, que inviabiliza a vida das pessoas no mundo. E isso, cada vez mais, está em potencial no mundo. E que inviabiliza. E, inclusive, existe uma luta, como você falou, Padre Paulo, de considerar essas pessoas como refugiadas, porque eles saem, não é nem para aventurar uma vida melhor, certo? Uma migração, entendeu? Em busca de melhores condições de vida, por inviabilidade, seriam refugiados também, que não surgiu, a Acnur não englobou, porque não era uma questão emergente naquele momento pós-guerra, pós-segunda guerra, que realmente era o temor de perseguição, de conflitos, né, armados, de justamente perseguições a grupos étnicos. Hoje em dia é a questão de sobrevivência devido à terra não estar dando mais condições dessas pessoas viverem. Mas isso é debatido há alguns anos que vem sendo desencadeado movimentos nesse sentido, mas os estados não querem arcar com isso, né? Porque eles têm uma certa obrigação com o refugiado, com temor de perseguição, tem que acolher. E o que a gente vê hoje é um fechamento dos estados em receber esses migrantes, né? E esses refugiados, essas pessoas que... Porque um desastre ambiental não é um temor de perseguição, de guerra, mas é a inviabilidade de viver no local de origem, né? Então, eu acho que tem, assim, na linha que tanto o Paulo quanto a Dulce estão colocando, parece que aqui talvez um ponto central, que é o problema você tem as populações vulneráveis. Então aqui há uma vulnerabilidade. Quer dizer, se houve tempos em que, normalmente quando se falava de migração, você entendia, pode ser o estudante que vai em busca de uma formação que ele não encontra no seu país, será alguém que encontrou, um novo trabalho, tá? O que nós observamos agora, e aí eu acho que não é só por conta, digamos assim, de quem está fugindo da morte, dessa morte provocada pela guerra, né? Esse dado, o dado da mudança climática. Então, a Dulce lembrou a questão de Brumadinho. Há dias eu estava lendo uma reportagem e houve um dado que me chamou muita atenção. Quer dizer, um senhor que ele tentava voltar lá a Brumadinho e ele dizia, a maior tristeza é que eu chego aqui e eu só encontro lama. Olha, aqui era mais ou menos a minha casa e aqui era o lugar onde eu sentava com o meu irmão para nós conversarmos, para contarmos histórias. Então acho que tem aqui um dado que é essa perda, tá? A perda de uma memória. Tá? Não sei como é que vocês... têm percebido isso? Como é que essa questão de fato, quer dizer, essa perda, às vezes não é só a perda de algo físico, material, que você pode simplesmente tirar dali e levar ao outro lado, mas há alguma coisa que você deixou para trás e que não tem como resgatar. Até estava lendo uma pesquisa, ou melhor, quase um plano de ação da Acnur, que estava olhando os próximos 10 anos. E nas várias análises, a parte que será mais tocada pelas mudanças climáticas é a parte do hemisfério sul. Então, interessante, a parte... Elevação do nível do mar. Tudo isso. E entre as soluções fala de deslocar as populações. Mas deslocar a população tem este elemento da memória.
não é tirar de um lugar e transferir para outro. Tem todo um lugar afetivo, um ter crescido, ter as memórias da sua biografia, da sua família, da sua cultura. Tirar e deslocar é um ato de violência, realmente, até porque não dá para ficar. Lembrei de um caso que teve, acho foi nas manchetes 1 ano e meio atrás, aqueles nigerianos que chegaram no leme do navio, Sim. o Espírito Santo, depois nós os acolhemos na casa do migrante. 2 voltaram, 2 ficaram. Um deles, podemos dizer, a motivação foi mudança climática, só que ninguém pautou. Quando conversamos e tudo, ele tinha uma plantação de amendoim, ele e a esposa, mudou o clima, não consegue mais produzir e ficou endividado. Então ele tentou vir para cá para tentar sanar a dívida e a esposa ficou. Inclusive a esposa, os grupos aí colocaram na prisão como segurança para ver se ele pagava. Estas coisas, prisão que não é oficial, foi num cativeiro. Então ele vivia o drama, tenho que mandar dinheiro para terminar com esta dívida que foi provocada por uma mudança climática. Então, e às vezes a gente vê só ele chegando no leme do navio e não sabe tudo que está a causa que está por trás. Tem exemplos assim, você citou um, né? Esse caso do nigeriano, tem também um doutorado em ciências sociais aqui da PUC, que retrata também ali a questão do Vale do Rio Doce, né? E a população ficou inviabilizada de sobreviver ali, né? Inclusive pescadores que viviam do peixe, tudo isso. Então, eles estão esperando o quê? A indenização. E que não chega, entendeu? A Renova, que foi justamente o órgão criado para administrar isso, é impressionante como prorroga, e realmente aquele que sofreu não tem condições, não tem capital para reconstruir seu projeto de vida, né? E ele deu um depoimento, teve um dos entrevistados que eu fiquei impressionada. Eu estou vivendo assim com depressão, com essa perda de identidade. A minha vida dos meus antepassados realmente acabou, mas todo dia eu vejo o trem da Vale passar carregada de minério. Entendeu? Quer dizer, não houve interrupção na produção da exploração do minério que provocou tudo isso, né? Então, é essa questão que está aí. E outra questão também que você levanta, que eu acho super importante, nós temos um grande clássico da migração, que é Abdelmalek Sayad, e ele tem até publicação lá da Missão Paz, da revista Travessia, um número que é só sobre a questão do retorno. O migrante, ele sai do local de origem, mas ele não perde o vínculo, certo? Ele sempre pensa em voltar, a questão da remessa é muito importante. Os vínculos com a origem é impressionante. Inclusive, ele tem esses ensaios em que ele vai analisando essa ideia de retorno que não sai da cabeça do migrante, né? Ele vem realmente como provisório em busca de melhora da vida, mas não é o definitivo. Então, quando eu coloquei a questão das mudanças climáticas, eu acho que me parece que aqui está um dado que nos leva, de fato, a pensar uma nova situação do migrante e da migração. Que você coloca, o migrante, ele tem essa coisa do retorno, mas o problema é esse, o que enfrentou a mudança climática, então, sei lá, se de repente perdeu a minha plantação, a minha casa derrubou a caso da Braskem, né, que está fundada. Então, a grande questão é essa, ele perdeu. Tá? Ele perdeu uma memória cultural, mas ele perdeu uma memória física, ela não dá mais para ele voltar para aquele lugar. Não dá. Né? Então, me parece que existe aqui, eu diria assim, dois grandes problemas. O primeiro seriam exatamente as políticas públicas, como é que elas vão lidar com esse fluxo dessa migração que está chegando, que vai chegar num lugar que fisicamente é inóspito para ela. Segundo, é o acolhimento, né?
Como fazer esse acolhimento na escola, tá, no trabalho, tá, na universidade, no próprio lugar ali onde ele está? Explicitar a sua cultura. E eu acho, Padre Paulo, que eu sei que vocês, a Missão Paz, esteve presente participando. Nós temos a Comigrar, a conferência, justamente que teve em 2014, que praticamente deu todas as premissas da nova lei de imigração, que foi de 2017, querendo trazer a cidadania para esse imigrante, né? Foi um movimento em nível nacional, tanto das organizações governamentais como da sociedade civil, e agora nós concluímos a segunda Comigrar, que é um documento riquíssimo. Foram mais de 119 conferências com participação da sociedade civil, também do Estado, do Ministério, praticamente foi liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, para poder criar, colher dentro da sociedade que políticas públicas poderiam emergir com a participação maciça dos migrantes, certo? Foram conferências em vários locais, aqui nós tivemos organizados para isso, e teve um encerramento justamente no final de 2024, e que tem um documento que está disponível na internet, porque ali tem eixos de ação dentro dessas premissas que você falou, justamente de educação, de trabalho, de direitos sociais atendidos, são eixos assim, e que tem propostas. Tem propostas para cada eixo que precisam ser assumidas por nós em termos da criação dessa política, né? Em paralelo, a cidade de São Paulo, um ano antes, em 2016, elaborou a lei municipal. A lei municipal, que também é uma lei... Antecipou a lei federal. Acho que São Paulo realmente conseguiu ser pioneira. Pode ser até inserida, diria, na cidade santuário do mundo. Isso. Onde havia uma política ainda da época, uma lei, melhor, da ditadura militar, e a cidade de São Paulo se antecipa com uma lei baseada nos direitos humanos. Elabora também depois uma política e um plano. Isso. Então, transversal com todas as secretarias. Então, quer dizer, isso é que eu acho legal, porque essa política é protagonizada não só de cima para baixo, mas tem a participação do migrante. Sim. E das ONGs, das associações que trabalham com migrante. Agora, então, é um trabalho que eu acho assim, eu não sei se não é pioneiro no mundo isso, eu acho que o senhor pode dizer melhor. Agora, nesta fase acho pioneiro e ao mesmo tempo, como sociedade civil, estamos num momento de decepção. A gente não imaginava, que é importante colocar, porque em nível federal e também municipal, a coisa não anda. Por que decepção? Federal mais ainda. Parece que o Brasil está copiando as políticas restritivas de outros países. Faço 2 exemplos. As portarias que no dia 30 de dezembro foram publicadas em relação à migração afegã e haitiana são absurdas. Ou seja, pensar que os haitianos, agora, a emissão de visto em Porto Príncipe tem que estar atrelada à vaga em casa de acolhida que tem um acordo com o Ministério da Justiça, isso é absurdo. O ano passado nós recebemos 7 haitianos que precisaram de moradia, não é mais 2014, 15, eles já têm suas redes. E agora você obriga a encontrar uma vaga, que eles não precisam de vaga. Então, há esta restrição, a restrição dos afegãos. Nesse momento, tem 2 organizações da sociedade civil que aderiram ao edital. E tem coisa absurda. Tem que garantir a acolhida por 1 ano. Parece que o Estado está delegando à sociedade civil a incumbência, né? Ele só faz editais. Então, eu vejo problemático e o que aconteceu no aeroporto de Guarulhos. Impedir que a pessoa solicite refúgio se está em trânsito.
Porque isso parece ser o grande, assim, como é que é? O grande absurdo. Quer dizer, eu não sei quando eu tenho que sair. Sim. Se eu estou em busca de refúgio, eu não tenho um tempo, não tenho uma decisão, não depende de mim. Claro. Como é que eu vou pedir a acolhida de uma coisa que eu ainda não sei? Até porque, às vezes, eu consigo viajar passando por São Paulo, por Guarulhos, mas tendo o objetivo, por exemplo, eu coloco o Equador, que não preciso de visto, mas quero pedir refúgio no Brasil. Então, é um retrocesso. Nós estamos lutando com todas as nossas forças, junto também com a Caritas, junto com outras organizações. A própria Missão Paz assume esse trabalho. Temos a Letícia em Brasília. Eu vou precisar cortar vocês agora que a conversa estava entrando no bom caminho, mas a gente vai voltar por conta do tempo. Eu queria só pedir uma coisa aos dois, professora Dulce, o professor Paulo Parisi, se destina essa nossa conversa aos estudantes universitários e a futuros estudantes universitários. Uma palavrinha final vossa dirigida ao nosso público sobre a questão da migração, como estimular os estudantes a olharem para essa questão. Em 1 minuto, cara. Então, em 1 minuto eu diria, a migração é um fenômeno atual, estudado no mundo inteiro em várias perspectivas, sociológica, psicológica, demográfica, etc. Vale a pena conhecer o fenômeno, que é importante, e conhecer os migrantes. Diria os dois lados. Conhecer o fenômeno que muda a sociedade. O Brasil é o que é hoje, fruto de movimentos migratórios. E o Brasil de amanhã será diferente porque tem novos fluxos. Então vale a pena estudar e conhecer também os migrantes. Obrigado, Parisi. Eu gostaria de dizer que a sociedade é uma correlação de forças. Eu acho que você expressou muito bem isso, né? Existe, dentro da sociedade civil, essa vontade de ver o migrante com direitos, entendeu? Combate à xenofobia, que está justamente seríssima no dia a dia, no cotidiano. E políticas que às vezes emanam do próprio Estado, segregando o imigrante, entendeu? Criminalizando o migrante, governantes que deveriam cuidar do público, resgatar o Estado, existe para gerenciar o público de todos, a necessidade da sociedade. Então, nós, sociedade civil, o estudante como possível intelectual orgânico que compre, entendeu, lutar por essas causas, porque a gente precisa realmente de gente comprometida nisso aí. E eu sei que na nossa faculdade, né, você do Departamento de Ciências Sociais, coordenador, a gente tem praticamente esse espírito de luta, né, de enfrentamento, de buscar os direitos, entende? Eu acho que nós estamos aí precisando de gente praticamente que vá trabalhar em prol dessa causa. Precisamos. Obrigado, professora Dulce. Obrigado, professor Paulo Parisi. Nos sigam, tá, no canal universitário e no YouTube, tá? Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade, né? Obrigado. Obrigado.